Vamos orar nessa noite mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, da Tua palavra, e que o Senhor possa nos ensinar aquilo que o Senhor deseja. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas nessa noite, em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus nessa noite. Eu estive pensando, sobre algumas coisas e agradecido. Hoje nós vamos dar uma palavra, uma mensagem, uma pregação, normalmente como a gente faz. Hoje a gente vai dar um estudo, amém? Amém, queridos? Amém. Quem tem papel e caneta então aí para me ver? Deixa eu ver. Estudo, você tem que ter caneta, papel, Você vai para a escola sem nada, vai anotar onde? Na cabeça, na mente? Aí depois, na hora da prova, não lembra das coisas, Mas tudo bem. Esses dias, eu estava orando há um tempo atrás, estava em oração, e eu comecei a anotar, e hoje nós vamos estudar um pouco, porque não dá para estudar tudo, porque é bem grande. Nós vamos estudar hoje o Pai Nosso, amém? Só que nós vamos estudar ele por partes, porque realmente ele é grande e eu quero conversar com vocês para que a gente possa entender. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse comigo é o seguinte: nós temos uma primícia como seres humanos, e olha, se tem uma coisa que nós temos, alguns de nós, é dificuldade em português. Dificuldade de compreender, dificuldade de interpretar texto. E a Bíblia não é diferente, porque às vezes a gente lê, não respeita a vírgula, não respeita ponto final, não respeita as palavras, a gente lê, mas a gente não para entender realmente, às vezes, o que está escrito. E uma coisa que veio ao meu coração, por exemplo, é que Pai Nosso é uma oração poderosa. Posso eu dizer que é a oração mais poderosa da Bíblia, é o Pai Nosso. Mas nós não lemos muito, nós às vezes ficamos repetindo. Para vocês terem uma ideia, o Só Mais Um, o projeto que nós fazemos, os moradores de rua, os 100 que tem lá, Reginaldo, ou mais, eles sabem o Pai Nosso de cor e salteado. Mas não é só saber o Pai Nosso, não é só recitar, porque muitos de nós viemos de uma outra religião, que lá também falava, mas a questão do Pai Nosso, nós entendemos o que Yeshua falou, porque afinal de contas, você concorda comigo? Os discípulos chegavam para Jesus e falavam assim: Senhor, ensina-nos a... E olha o que ele fala assim: beleza, quando vocês orarem, orem assim. Você concorda comigo que Yeshua ia dar uma oração meia boca para eles? Vocês querem orar? Ora assim, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, na terra como no céu, amém. Não. Eu acredito que quando Yeshua deu para eles ali a oração, Yeshua deu para eles e deu para nós um segredo, que é uma oração poderosíssima, Pai Nosso. E nós vamos destrinchar em algumas partes, para que você possa compreender. E a primeira parte que eu quero falar nessa noite é exatamente a primeira parte do texto, que é Pai Nosso. Diga comigo nessa noite, Pai Nosso. Duas questões nessa palavra Pai Nosso. A primeira questão: quem aqui já teve problema com seu pai na vida? Quem já teve? Eu já tive, muitos de nós já tivemos. E quando nós temos problema com o nosso pai, nós crescemos pensando que todos os pais são iguais ao nosso. Eu já dei testemunho aqui de que 29 anos da minha vida eu lutava com isso. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus é o nosso Pai, a gente indiretamente associa. Deus é o meu Pai como o meu Pai era. Então, a gente não ora a Deus como deveria, a gente não busca Deus como deveria. Só que eu quero te mostrar nessa noite que a palavra de Deus diz assim para nós, e nos mostra que Deus não é como o nosso Pai. Deus, ele é Pai diferentemente dos nossos. Ele é o Pai, se podemos dizer, dos pais. Ele é o Pai poderoso. Ele é um Pai amável, ele é um Pai que cuida de nós, e ele é um Pai que está conosco todos os dias. E nosso, no português, significa aquilo que nos pertence. Nosso é um pronome. E quando nós falamos aqui, essa igreja o que significa essa igreja ser nossa? Significa que ela é minha, que ela é de quem está na direita, na esquerda, e ela é de quem? De todos?
Porque nós nos incluímos. Então a oração que Yeshua nos ensina que Deus, ele é um pai de todos nós. Deus não é apenas meu pai, não é apenas o pai do pastor James, do Reginaldo. Deus, ele é todo o pai de todos nós. E nós temos que ter na cabeça, porque quando nós vamos orar a Deus, nós devemos realmente falar: Senhor, o Senhor é meu pai. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é aquele que me criou. O Senhor é aquele que me estabeleceu. O Senhor é meu pai. E pai que é pai não deixa faltar nada. Pai que é pai cuida. Pai que é pai protege. Pai que é pai guarda. Pai que é pai está conosco todos os dias. Pai que é pai se preocupa. Como é que foi o seu dia na escola, filho? Pai que é pai, quando chega do trabalho, vai ver a esposa e fala assim: como é que foi o seu dia, minha esposa? Meu dia foi assim, foi assado. Pai que é pai, realmente ele faz a diferença. E Deus, ele é o nosso pai, aleluia. Você crê comigo nessa noite? Eu quero ler com você Mateus 23, verso 9. Nós vamos ler os 300 versículos, né, Sara? Tem aí, né? De cada parte é mais ou menos uns 300. Olha o que diz Mateus 23, verso 9, né? Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Aleluia. Eu gostaria que você realmente nessa noite refletisse sobre isso comigo. Deus é o nosso pai, né? A próxima parte do texto, Pai Nosso, nós vamos estudar depois, diz isso, que ele está nos céus. Olha o que diz também João, capítulo 1, verso 12. Vamos ler alguns versículos. Olha que maravilhoso esse texto. Olha o que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Passa, por favor. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você é filho de Deus nessa noite? Quem é filho de Deus? Dá um glória a Deus aí. Nós cantamos uma canção aqui, né? Eu sou filho de Deus. E é maravilhoso, né? Quem tem, apesar de tudo, os nossos pais, todas as dificuldades que nós passamos com eles, a gente, né, hoje eu posso dizer isso, sinto orgulho do meu pai. E é bom você ter orgulho do seu pai e falar assim: não, é meu pai, né? E a pessoa, quando você está na escola, supondo que seu pai tem uma profissão bacana aí, sei lá, uma profissão que todo mundo admira, e aí é tão bom você chegar e falar assim: viu aquela pessoa, viu aquele homem ali, é meu pai. e é tão bom nós podemos dizer para Deus, ter intimidade, porque a primeira coisa também que Yeshua fala isso, que muitas das vezes ele fala para nós o quê? Fecha a porta do seu quarto e ora. Tem intimidade com o Pai. É colocar para o Pai as nossas necessidades, é colocar diante do Pai tudo aquilo que nos aflige, é colocar diante do Pai aquilo que está dentro do nosso coração, que nos magoa, nos machuca, mas falar: Pai, estou aqui, ó. E Ele realmente é o nosso Pai que nos escuta. Efésios capítulo 4, verso 6. Aleluia. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Esse texto mostra para nós que Deus é nosso, olha lá. Volta para mim, Sara, por favor. Olha como o texto prova que Deus é nosso. Ele age por meio de todos e Ele está em todos aqueles que realmente são filhos dele. Aleluia. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu sou filho de Deus. Você também é filho de Deus? Você é filha de Deus? Aleluia. Então diga comigo assim nessa noite: Deus é meu Pai. Aleluia. Isaías capítulo 63, 63, verso 16. Isaías 63,
16 também, diz para nós. Olha que texto maravilhoso. Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, é o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. E por último texto sobre essa questão do Pai Nosso, Mateus capítulo 7, verso 11. Isso, né, é tremendo esse texto, essa Yeshua falando ali, né, com aqueles homens. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então esse texto mostra para nós isso. Nós somos pessoas más, amados, nós somos complicadas, mas quando a minha filha pede uma coisa, como está escrito no texto, se ela me pede pão, eu vou dar para ela pedra? Não. Eu mesmo sendo uma pessoa má, vou lá e vou dar coisas boas para ela. Agora, a Bíblia mostra isso para nós. Imagine Deus sendo nosso Pai, sendo bom. Quando nós oramos a Ele, pedimos a Ele as nossas necessidades, como que Ele pode nos abençoar. Então, isso é um fato muito importante. E hoje nós vamos falar dessa parte do Pai Nosso e da segunda parte, que está escrito assim, né? Pai Nosso que está nos céus. Agora nós vamos falar dessa parte que Ele está nos céus. Diga glória a Deus comigo nessa noite, amém? Ele está nos céus e Ele olha por nós, está lá cuidando de nós a cada dia mais. Colossenses capítulo 3, verso 2. Texto maravilhoso. E esse texto define uma questão para nós que somos cristãos. Sabe por que muitas das vezes a gente passa por dificuldade ou passa por situações na vida que às vezes a gente parece que não anda? Exatamente por causa desse texto aí, ó. A gente pensa muito nas coisas daqui da terra. Mas esse texto diz para nós, olha, pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque as coisas do alto, elas são excelentes. As coisas da terra são passageiras, mas aquilo que está no alto, aquilo que está nos céus, amados, nosso Deus e todas as coisas que Ele criou, aleluia. Nós temos que pensar nisso todo dia. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Não são 300 versículos não, mas são alguns, amados. Filipenses 3:20, olha o que diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Quando nós lemos, tem até uma canção que nós cantamos, que é exatamente o nome do Pai Nosso, que fala, né? Na terra, depois o texto continua dizendo, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino na terra, como é nos céus. E sabe qual é a diferença disso? Na terra, nós somos desobedientes, nós somos teimosos, nós não fazemos o que Deus quer, mas lá em cima, nada disso. Lá nos céus, na eternidade, Deus é soberano. Nos céus, Deus é adorado 24 horas por dia. Isaías mostra isso para nós, que os anjos cantam, né? Santo, 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 santo. Nos céus, a glória de Deus é manifestada porque, segundo a Bíblia nos mostra, nós, como seres humanos comuns, não conseguiríamos olhar para Deus e ficar vivos. Está calor esses dias, não está? Quem consegue ficar assim, ó, sem óculos escuros, sem nada? O sol está lá rachando, 40 e poucos graus, você fica lá olhando para ele assim, de boa, nada acontecendo. Alguém consegue? Porque o sol é quente. Agora imagina a glória do nosso Deus. Imagina o brilho dele. Imagina você olhar para Deus assim e falar, uau, nós não conseguimos. Mas ele, um dia nós vamos poder contemplar a Deus, aleluia, né? Face a face. E esse dia eu creio que está chegando, você crê também? Mas por enquanto, a gente se contenta, né? Em sentir a presença dele, em saber que ele está lá, mas está aqui também, aleluia. Então, amados, isso é importante. Salmos capítulo 73, verso 25. Salmo 73, verso 25. Tem até uma canção, né?
Acho que dá para sentar que fala isso, né? A quem tem o eu no céu, além de ti, e quem é na terra, né? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Quem tem o eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Esses textos mostram para nós que nós devemos buscar a Deus, querer Deus, servir a Deus, estar com Deus, acordar. A primeira coisa, antes de você talvez tomar o seu café, antes de você pegar o seu celular, antes de você fazer qualquer coisa, é abrir a sua boca e dizer: Deus, obrigado por mais um dia de vida. É antes de dormir, né? Antes de qualquer coisa que você vai fazer, é deitar ali, né? Se ajoelhar e dizer: Senhor, Salmos, né? De número 4, 3, agora eu esqueci, mas os salmos que eu amo, dizendo: Senhor, em paz eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Como nós oramos aqui, a polícia pode passar na rua, o exército pode passar na rua, eu posso ter segurança na minha rua 24 horas por dia, eu posso ter homens me guardando, eu posso ter guarda-costas, né? Eu posso ser um homem que tem guarda-costas 24 horas por hora me guardando. Mas quem me guarda de verdade é o Senhor. Aquele que me livra do mal, aquele que me livra do acidente, aquele que sabe tudo que vai acontecer no meu dia, Ele me guarda, Ele me livra, Ele está comigo 24 horas por dia. E outro dia eu falei isso com a minha esposa, é verdade. A minha esposa ela fala assim, quando a gente está em casa: fecha tudo, fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo, e aí a gente vai descansar, vai deitar, vai dormir. Beleza. Humanamente falando, diante dos homens, isso é importante. Mas você concorda comigo que demônios não precisam de chave? Demônios não precisam entrar pela porta. Eles entram, né? São espíritos. Mas a Bíblia nos mostra isso, que quem nos guarda não são as forças militares. Quem nos guarda quando a gente dorme é o Senhor. Quem nos guarda quando a gente sai para o trabalho, e aí você não sabe o que pode acontecer, o trânsito, pessoas ainda, principalmente esses dias de carnaval, você não sabe o que vai acontecer, mas quando você está caminhando pela rua, eu penso nisso, tá, amados? É coisa minha. Pastor Michael andando na rua ali, sem saber de nada, sem pensar em nada, e talvez alguma coisa vai acontecer, mas o Senhor está ali guardando. Opa, não, vem cá, hoje não. Vai acontecer alguma coisa, um acidente? Não. Ou quem nunca aconteceu isso com você? Você pega o ônibus todo dia às 5 horas da manhã, todo dia você pega aquele ônibus, um dia se atrasa, perdi o ônibus. Aí vem a notícia: ônibus das 5 horas bateu, foi assaltado, aconteceu alguma coisa, você fala: aleluia. Não foi coincidência, foi Deus. A gente tem essa mania, né? Quando alguma coisa acontece, não, isso aí foi coincidência, não. Coincidência não, amados. Deus é Deus para nos guardar. Aleluia. Salmo número 19, verso 1 e verso 2. Esse texto, toda vez que eu viajo, às vezes eu vou para a roça, né? Algumas vezes para a roça do Ranieri, lá em Leopoldina, ou para qualquer lugar que eu vou com a minha esposa, às vezes, e está estrelado, quando não tem muita luz, eu sempre lembro desse texto, porque as estrelas, a lua, tudo é maravilhoso, a criação de Deus. E esse texto diz isso: olha, os céus, eles proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos Deus. Quando nós olhamos para os animais e para tudo que está ao nosso redor, a gente consegue ver Deus. Eu vejo Deus. Eu não sei se você vê, mas eu vejo. Quando eu olho para a praia, para a água, e aí é interessante que você vai no mar, a água chega até determinado lugar e volta. Determinado lugar e volta. Aí você lembra de Gênesis, que Deus disse ao mar e deu a ele limites. E toda vez que o mar passa daquele limite, coisas ruins acontecem. É interessante o poder que o nosso Deus tem, amados. Os céus proclamam a glória de Deus quando está ventando, quando você olha para as nuvens, quando você olha para os pássaros, você glorifica a Deus, fala: Senhor, Tu és o Deus da criação. Aleluia. Amós, e agora eu quero ver os irmãos acharem. Ô, glória. Amós capítulo 9, verso 6. Está na Bíblia, tá, irmãos? Igual Naum está na Bíblia, Abacuque, Sofonias. Deixa eu parar por aqui, senão eu esqueço algum, né? Deus é o que edifica as suas câmaras no céu
e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar, ó coincidência, né? E as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aleluia. Senhor Deus poderoso é o seu nome. O Senhor poderoso na batalha. Aleluia. Isaías capítulo 55, verso 9. Isaías 55, 9. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Lembra que nós falamos aqui um outro texto? Nós temos que lembrar e estar o quê? Com o nosso pensamento sempre nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E esse texto mostra para nós, os pensamentos de Deus são sempre melhores do que o nosso. Existe uma frase que diz aí, né? Você veio com o fubá, você veio com a água, com o fubá, eu já estou indo com o angu. O angu já está pronto há muito tempo, e Deus é assim. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas a palavra final vem do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 4, 39. Deuteronômio 4, 39. Estamos terminando, tá, irmãos? Fica com calma aí. Olha o que diz Deuteronômio 4, 39. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Aleluia. O Senhor é o Deus poderoso, o nosso único e maravilhoso Deus. Marcos capítulo 16, verso 19. O que foi, meu amorzinho? Está com o dedo doendo aí de tanto você passar versículo? Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus. O penúltimo Salmo 115, verso 3. Bom, talvez você está pensando assim, por que o pastor não colocou esse versículo em ordem, né? Por que ele não pôs todos assim para a gente facilitar? Bom, na realidade eu estava estudando, aí foi vendo os textos, eu fui escrevendo. Eu não pensei nisso também. E é bom para você treinar em abrir a Bíblia também, né? Aleluia. É. Não vou facilitar a vida de vocês, né? Aleluia. Os próximos eu vou tentar fazer isso depois. Colocar os textos próximos, né, em sequência. Salmo 115, verso 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E o último texto sobre o Senhor que está nos céus, para nós terminarmos o estudo nessa noite, Mateus capítulo 5, verso 48. Mateus 5, 48. E aí, maravilhoso texto. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Então, quando você for orar agora esses dias, e principalmente o Pai Nosso, você vai ter a seguinte consciência. Bom, Deus, Ele é o meu Pai, Ele realmente é o Pai que cuida de mim, e Ele está nos céus. Então, depois nós vamos estudar o restante, né, do Pai Nosso, mas que você anote, você que anotou esses textos, você que está nos ouvindo também na live depois, pega depois isso. Pega a sua Bíblia às vezes, amados, é bom você pegar alguns textos e ir lá estudar. Começa a pegar referência, tipo assim, isso aqui está escrito aqui. Será que está escrito isso em outro lugar na Bíblia? Aí você vai estudar. Fazer como as mulheres fazem, né? Mulheres na palavra. Fazer como os homens aqui fazem, estudando a Bíblia. Porque é muito gostoso você ler a palavra e saber que tem informações maravilhosas para nós. Eu vou contar uma história aqui. Minha esposa foi no banheiro, ela vai morrer de rir depois. Eu vou ver essa história domingo agora, no pastor amigo meu.
Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, imagina você chegar em casa, de repente seu telefone toca, ou bate na sua porta um advogado. O advogado fala assim, então, um tio seu, que você nem sabia que tinha, um parente seu morreu, faleceu, e ele deixou alguma coisa para você. Ô, glória, né? Ele deixou um testamento aqui e deixou alguma coisa para você. Pergunta número 1. Você vai pegar o testamento, vai amassar e vai jogar fora? Você vai pegar e vai jogar na gaveta? Tipo assim, não quero saber não. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando esse testamento for entregue para você? Você vai ler, porque você quer saber o que tem lá para você. Aí o pastor falou uma coisa, realmente eu vou falar para você. Bom, se você faria isso quando você recebesse esse testamento, por que então você não lê a Bíblia? Porque tudo que você precisa está nela. E é muito mais do que um testamento na terra, ou é muito mais do que riquezas da terra. É aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. Aplaudam o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia.